caiu, o sinal traiu. Juliana Almeida, que é a menina que vocês viram aí de máscara, porque ela está no Cefet. Ela é mestra, professora da educação básica em Santo Antônio de Jesus, trabalha no CETEP, falei Cefet, mas é CETEP, é mestra em letras pelo Prof. Letras, também tem artigos, é autora e escritora, tem artigos científicos, tem poemas e vários escritos aí, tanto nas redes sociais quanto em coletânea. Então, vocês estão aí na mão de duas meninas muito sabidas. Eu sou mero professor, sou o cara que escrevi. E eu quero começar já agora a nossa atividade fazendo uma provocação extremamente forte. A primeira questão é quando a gente fala de criatividade. Eu vou usar de forma breve o conceito de criatividade, o qual eu acredito e o qual eu emprego nas minhas ideias. Ser criativo é diferente de ser produtivo. Então, criatividade, eu gosto de pensar a criatividade como arte. A arte de pensar de maneira diferente, né? E para a gente encontrar algumas coisas também diferentes, ou inesperado ou inusitado. O que acontece? Por que a gente está ofertando esse curso? Para que possamos desenvolver criatividade a partir da ideia de escrita criativa. Quando eu penso em escrita criativa, ou todos nós pensamos em escrita criativa, a gente está ali sempre ligado à questão das escritas artísticas, literárias, mas você pode ser criativo em vários formatos com a linguagem. Você pode ser criativo no seu relatório, você pode ser criativo no seu artigo, né? Lembrando, criatividade não é floreio, criatividade não é romper regras, é falar de maneira objetiva e clara, de acordo com o sujeito que vai estar com a gente, ouvindo. Para começar a minha parte, nessa introdução, eu peguei dois momentos significativos e eu gostaria que vocês tomassem assento e observassem o que eu estou chamando, eu construí um conceito de percepções criativas. Elas são responsáveis, elas são gatilhos que nos fazem deslocar em determinados tempos e espaços e memórias. E eu trago para vocês a tela inicial extremamente forte, ela não é fraca, o que eu trago para vocês é de uma força bastante extrema. O poema é O Bicho, de Manuel Bandeira. Esse poema escrito é de 1947, portanto, a gente tem aí 70 e alguns anos, né? Colocando aí em 22, que se aproxima, a gente teria aí 75 anos. E diz o poeta, marco temporal, 1947, publicado em algumas edições, 1948 por diante, que diz: o bicho. Eu vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava. Engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Então, é extremamente provocador. E ao lado, né, que as meninas fizeram a arte, Verônica, Juliana e Elaína, o trio das meninas, ao lado você tem uma imagem, que essa imagem é de aproximadamente uns 10 dias, uma semana passada aí, que foi divulgada, essa imagem da Folha de São Paulo, que foi divulgado às pessoas em Fortaleza, no Ceará,
século XXI, 2021, as pessoas da mesma forma sendo esse bicho, meu Deus. Então, nós temos aí a primeira percepção criativa para vocês refletirem. 1947, Brasil 21, que as pessoas catando lixo, catando comida nos tambores, no caminhão de lixo para se alimentar. Eu queria ir para o segundo slide. Essa é a primeira provocação, a primeira percepção criativa. Coloquem aí no seu cérebro, na sua imagem, isso daí. Em seguida, coincidentemente ou não, vocês têm uma tela linda, né? Uma tela extremamente linda, vocês têm rosas de cores diversas, branco, amarelo, é o óbvio, é o que o olho vê. Vocês têm orquídeas de diferentes cores, vocês têm uma florzinha pequenininha, linda, né? No detalhe, que está aí em um vaso, que é uma flor de siriguela. E ao lado, né, você vai encontrar uma flor, que eu esqueci o nome, que está sobre uma mão, o dorso de uma mão. Que essa foto é o crédito, todas as outras fotos são minhas, mas o crédito dessa foto, dessa poesia visual, da pétala de uma flor sobre o dorso da mão, é de uma escritora e poetisa, ou poeta, como queiram chamar, Adriana Maldori, de lá do Rio Grande do Sul. Né? Aí você tem um poema que, juntando tudo isso nessa sensibilidade, é dito assim: é primavera, sertão exala cheiros, flores em arrebol, aquarela. Isso é percepção, é só para vocês perceberem. Continuamos para a próxima tela. Nessa percepção criativa, a gente está saindo do trágico para o ambiente. Você tem um videozinho rodando aí de forma rápida, né? Pode dar play que vai dar certo. Pode deixar rodar. É só para eu poder fechar minha fala com esses elementos e passar o terreno para as meninas. Você tem percepções criativas, você tem imagens de locais, de localidades com deslocamentos. A imagem da escada, né, da cidade de Piranhas, lá em Alagoas, aquela escada famosíssima, a autoria da foto é minha. A foto da esquerda à direita, a minha direita, né, a minha esquerda daqui para lá, e o vídeo que está ao centro, com esse lindo pôr do sol. Você tem aí, essas fotos não são minhas, essas fotos e essas imagens me foram cedidas por uma empresa que é do meu vizinho, a Mérito Publicidade, daqui de Feira de Santana, que ele me cedeu. E você tem essas imagens, esse lago aí no vídeo, nesse meio aí, não é nenhum outro país, nenhum outro estado. Isso aqui é Feira de Santana. Isso é uma visão aérea da Lagoa Grande aqui de Feira de Santana, que foi revitalizada, era um grande, vamos dizer assim, um grande esgoto e foi revitalizado. Vamos para a próxima. Próximo slide. Essa percepção criativa, ela tem também um vídeo montagem, meu. Isso daí é uma homenagem ao nosso lugar de fala, nosso lugar de pulso, né, de pulsação. Isso daí é o pátio, a área verde, o nosso pé de jambo, o jambo chorador, né, Laína, de beleza, que a gente tem na área verde no campus 5. Então, a gente pode ir para o próximo, vamos para o próximo, para eu ir encerrando aqui, para eu trazer o seguinte. Esse, para vocês que estão aí nos ouvindo e nos vendo nesse momento,
Por que percepções criativas? Porque a gente parte do seguinte princípio. Para a gente começar essa conversa de criatividade, nós vivemos em dois momentos bastante significativos. Nós somos seres sociais, em deslocamentos e com uma percepção do ambiente. Então, a melhor coisa para que você tenha capacidade de discutir, de produzir e escrever com criatividade é fazer deslocamentos. Deslocamento físico, geográfico, cognitivo, enfim, você precisa se deslocar. Tem gente que diz que escrever, ser escritor, é atuar como um filtro, né? Você filtra as coisas e a partir delas você começa a escrever. E eu costumo dizer que a melhor coisa para a gente ter percepções criativas é a desconfiança. Desconfie. Veja nos detalhes, veja na sensibilidade. Né? Não à toa que a Drummond dizia que havia uma pedra no meio do caminho e quando você vai perceber, não é a pedra em si, é um trabalho de rotina, de observação. Então, a dica para a gente fazer esses deslocamentos e pensar como escrever é ter algumas questões que eu quero destacar rapidinho. Primeiro, a gente precisa aprender a fazer perguntas ao nosso cérebro. Né? O que é isso? Aquelas boas e velhas perguntas. Eu costumo chamar isso de hipóteses. E se fosse diferente? E se fosse assim? E se fosse assado? E se aquela flor não fosse de siriguela, fosse de quiabento? Né? Simone Cândida sabe o que é quiabento, que é lá do sertão. Se não fossem orquídeas e fossem flores de flor de mandacaru, se fosse flor de jambo, e se? Então, as perguntas, elas deslocam o cérebro para as percepções criativas. Então, pergunte o quê, quem, quando, onde, como, por quê e para que eu estou fazendo isso. Estou vendo dessa forma. E tentar, para mim, isso é o ponto X da criatividade. Ponto X da criatividade. Antes de julgar, compreenda. Antes de julgar, compreenda. Por quê? Antes de julgar, compreenda. Se você compreender o que foi dito, o que está dito, porque a natureza está aí, a vida está aí, a sociedade está aí, você mantém a sua mente ligada e capaz de evoluir. Por quê? À medida em que você escuta mais, você julga menos. Então, com esse lugar que a gente tem que trabalhar enquanto escrita criativa, a criatividade, para mim, escrita criativa, é quando você consegue dizer, dentro da nossa cultura, aquilo que está para além do aparente, para além do visto. Você foge do clichê. Né? Então, a arte entra aí na nossa pegada que a gente está oferecendo de escrita minimalista, né? Escrita minimalista e um letramento literário a partir dessas percepções mínimas. Né? Então, a outra pergunta, já estou terminando, a outra pergunta seria, qual o motivo de eu estar olhando, de eu estar lendo, de eu estar vendo isso de uma forma diferente? Por quê? Porque não existe, a gente sabe disso, não existe nenhum tema que não seja possível de escrever criativamente. Né? Não há tema. Nenhum campo da vida é inadequado, nenhum sentimento da vida é inadequado, sobretudo no campo da arte, da literatura e da escrita. O que é que a gente precisa fazer para ter consciência naquela de ouvir mais e julgar menos? É pensar da seguinte forma: a gente tem nossas preferências, a gente tem nossos valores de vida, de cultura, de lugar, de comunidade, e a gente deve pensar, a partir disso, qual o
valor que a gente vai dar para esse nosso trabalho, o nosso texto, como ele vai chegar ao nosso público. Já passando a bola para as meninas, e concluindo a minha parte, eu vou estar aqui para a gente conversar depois. A escrita, né, ela precisa de uma coisa que eu gosto muito de dizer, né? A escrita, em tese, ela é resultado, a escrita criativa, a arte, ela é resultado do... É uma paráfrase, mais ou menos, daquele discurso da ciência. Você é o que come. Nossa escrita é o que lemos, é o que vivemos, né? Dentro da nossa vida profissional, dentro da nossa vida pessoal, das nossas vivências, né? A gente é capaz de consumir tudo isso, né? Para que seja feita uma leitura, né? E um exercício para a mente e o corpo, em que nosso corpo, como já disse o Pierre Will, nosso corpo fala, a nossa escrita fala, né? Então, a gente precisa treinar esse processo de leitura. Não basta só ler, né? Ler muito. A gente precisa ler e digerir essas palavras. Digerir e transformá-las em enzimas capazes de fortalecer e de nos construir enquanto sujeitos pensantes e capazes de promover deslocamento. Então, antes de tudo, passando a bola para as meninas agora, antes de tudo, você precisa, enquanto cidadão, né, compreender os processos de produção desse conhecimento acerca do que é ouvir mais, julgar menos, para que sua escrita seja carregada de sentidos para todos que o leiam. Então, agora vocês ficam com Elaina e Juliana, a partir desses desafios, dessas provocações, né? E para provocar mais ainda, é só você se situar temporalmente em O Bicho, de 1947, a imagem que eu mostrei, depois terminado com voo aéreo, uma panorâmica de um lugar em que foi transformado em literalmente um esgoto, em uma paisagem muito bela, contemplada pelo pôr do sol. Elaina e Juliana, passo a bola para vocês e obrigado, meninos que me ouviram e meninas também. Bom, gente, Juliana vai dar início, entendeu? Devido ao trabalho que ela está fazendo, ela está onipresente. É contigo, Juliana. Boa tarde, gente. Vocês estão conseguindo me escutar? Porque eu estou com máscara e às vezes é um pouquinho complicado, né? Ouvir uma pessoa falando com máscara, mas eu, infelizmente, de onde estou, não tenho como tirar a minha máscara. Mas vamos lá. A gente vai conversar sobre Poetrix, tá? Poetrix é um gênero que eu me apaixonei a primeira vez que eu ouvi, né? O Poetrix foi na sala de aula com o professor Robélio, mas eu fui arrebatada por Ana Mello e Elaina. E o que me encantou no Poetrix, eu acho que a gente vai ver isso daqui a pouco, é a sutileza e a grandiosidade de um poema tão diminuto. Ele nos convida, né, a protagonizar a interpretação, os sentidos do texto. A cada leitura, né, a gente dá uma nova interpretação.
é um gênero fantástico. Eu fui arrebatada, sou completamente apaixonada por esse gênero tão diminuto. É um gênero que está nas redes sociais, é um gênero que está nos livros, é um gênero que está em qualquer lugar, até no pensamento da gente. Quando a gente começa a escrever poetrix, a gente escreve em qualquer lugar. Eu dei aula de literatura para os meus alunos do primeiro ano, eu já voltei ao presencial. E eu brinquei, né? Eu brinquei com o trovadorismo, dando aula de trovadorismo, eu brinquei com o poetrix. Então, o poetrix, ele nos permite estar em qualquer lugar, inclusive, né? E aí eu vou fazer das palavras do professor Roberto as minhas, né? Esse olhar atento e observador, inclusive, né? Em um gênero literário de trovadorismo, que é tão complicado para um aluno hoje de 14, 15 anos, né? E o poetrix aproximou essa escola, né? Então, assim, foi uma experiência fantástica. Então, é por isso que eu gosto muito, viu? Mas vamos lá. Mas para a gente conhecer sobre poetrix, eu trouxe aqui alguns, né? Eu gosto de... Vou fazer com que vocês se apaixonem um pouquinho pelo poetrix, para a gente poder conversar sobre isso. Então, o primeiro que eu trago é intitulado Trégua, de um poeta, né, do próprio criador do Poetrix, Goulart Gomes, que ele diz: tu matas, porque não amas. Né? E esse amas com HI nos convida a N interpretações. Trouxe também um de Ana Mello. Então, o Poetrix, ele também pode ser não só de assuntos do cotidiano, né, mas ele pode ser tatuagem e meu corpo impresso, teu cheiro explícito, confesso. Então, a gente está vendo aí e não fala só de cotidiano, né? Fala de sentimentos, de sensações. Eu vou chamar de poetrix erótico, né? Mas ele também pode. O poetrix, ele pode estar em qualquer lugar, em qualquer situação. Esse foi um que eu fiz brincando, né? Para uma antologia titulada Sertão. E todo sertanejo, todo baiano, todo latino não vive sem cuscuz, né? Um cuscuz enche o bucho, traz sustância, é bonança. Trouxe um de Alaína, né? Maturidade. Na agonia, o amor encontrou lugar na poesia. E o próprio professor Roberto, ele abriu a escrita criativa também com o poetrix dele, né? Mas aí a gente está falando de poetrix, e o que é isso? É um gênero minimalista, né? É um poema minimalista, composto, né, por 3 versos, 30 sílabas poéticas. Ele é bem diminuto, mas o menos é mais no poetrix, muito mais, né? E quem foi que criou o poetrix? Né? Como eu já tinha dito, você é um poeta estilo baiano. Ô, Juliana, a gente perdeu você um pouco, que travou. Como eu estou na biblioteca da escola e estou usando os dados móveis para oscilar um pouco. Eu fui até onde? Goulart. Você parou em Goulart. Goulart? Pronto. Então, assim, onde parou em Goulart? Está dando eco, alguém está pode olhar. Onde parou em Goulart, que é o criador do Poetrix? Então, antes da gente começar a pensar nessa escrita, estão me ouvindo, gente? Estamos, continue. Sim. Porque eu vi todo mundo escrevendo a lâmina. Tá lá. Então, eu vou convidá-los para a gente assistir um sarau de 1 minuto do próprio Goulart Gomes. Ele tem um canal no YouTube muito legal. E vocês vão entender a riqueza e a beleza que é um poetrix.
viram a beleza desse mini recital de João Goulart de Goulart Gomes, e com esse sentimento que eu acho que envolveu a todo mundo, né, a gente vai começar agora a entender, né, quais são as características do Patrix. Eu vi aí no chat que alguém queria entender, né, que gênero é esse, como escreve, tem uma receita. Então, vamos lá, né? Primeiro, a gente tem que entender que o Patrix, como vocês viram, são 3 versos, né? E o título é que chama a atenção da escrita do Patrix. É ele quem diz, ele quem dá o tom, né? E depois a sutileza do que a gente vai querer dizer, no mínimo possível. Então, ele transmite muita mensagem, né? Com essas 30 sílabas poéticas. É imprescindível o título. Não existe Patrix sem título, certo? Juliana, é obrigado a ter rima? Não. Mas você precisa dar uma sonoridade, né, ao seu texto. Então, não é obrigado essa questão da rima, mas a sonoridade é interessante, né, que você dê ao Patrix. Metáfora e figura de linguagem, ele é imprescindível, né? Por quê? Porque foi como eu disse, as mensagens subliminares, as metáforas, ela provoca o leitor. Ela convida o leitor a protagonizar essa experiência. Ele não é apenas um leitor, ele passa a coparticipar desse processo criativo de leitura e de interpretação, certo? Então, ele permite muita figura de linguagem, ele permite metáfora, ele permite você usar o neologismo. Eu amo criar Patrix com neologismo. Então, você pode usar o neologismo no título, você pode usar o neologismo nos versos, tá? Há essa permissão, né? Também o tempo verbal, você pode usar o presente, o pretérito e o futuro. Então, isso são as características do Patrix, né? Não é algo complicado. Mas o convite maior, né, eu acho que para a gente escrever o Patrix mesmo é estar em contato com o texto, é ler e se envolver pelo texto. E essas coisas a gente vai pegando com a prática. Pelo menos comigo foi assim, viu? Existe uma temática para escrever Patrix? Não. Então, Patrix, você não fala só de amor, você não fala só de natureza, você não fala só de amizade ou de coisas do cotidiano. O Patrix nos permite falar de tudo. Inclusive, na literatura feminina, o Patrix também nos permite, né, uma literatura feminina voltada com o Patrix. Então, ele tem essa grandiosidade, né, de você falar de tudo. Acho que é por isso que ele flui tão bem nas redes sociais, ele flui tão bem entre as pessoas, né, que aderem à escrita e à leitura do Patrix por isso. Ele está em todo lugar, toda a temática, ela é pertinente ao Patrix, certo? Qualquer pessoa pode escrever Patrix? Sim. Né? A gente fez uma oficina, Elaine e eu, que os meninos do 6º ano deram um show com o Patrix. Então, independente de idade, independente de série, independente da pessoa ser alfabetizada ou não, porque se pegar o Patrix com o ouvido, consegue fazer as rimas sem escrever. Então, assim, eu brincando de escrever Patrix lá em casa, meu marido, ele faz ouvindo, e o meu menino menor também. Né? Então, assim, qualquer pessoa pode escrever Patrix. Né? Basicamente, quando você está pegando a caneta e escrever. É o olhar atento e o convite, né, de se envolver pelo Patrix. Quando você começa a fazer, é viciante. E aí, como eu disse, que qualquer pessoa, né, pode escrever um Patrix. Eu vou colocar aqui, primeiro, um link que vocês vão escrever, né, um Patrix. É um jogo, tá? E eu vou colocar o primeiro link e vocês vão tentar jogar.
Se não tivesse jogo, não seria eu. Então, eu criei esses jogos ontem à noite, tá o link aí. E sintam-se convidados, como eu disse, qualquer pessoa pode escrever Poetrix? Pode sim, né? Então, a gente vai começar a entender, né, como se organiza e como se comporta esse gênero jogando. Depois a gente vai colocar a mão na massa. Quando vocês terminarem de jogar, com esse link, vocês me avisam que eu coloco outro, tá bom? E vamos lá, pessoal. Nada de ficar constrangido, com vergonha, escondidinho aí. Aproveita, vamos brincar. Não se preocupem que eu não coloquei coisa de menino pequeno, não. Quando eu fiz do sexto ano, eu coloquei, mas de vocês não, tá? Alguém conseguiu? Ele é rapidinho. Eu vou colocar mais um. E assim, se tiver alguma criança do lado, se tiver algum adolescente, se tiver outra pessoa dentro de casa, pode compartilhar o link e tentar jogar também. O interessante é que todos, né, participem. Coloquei mais um. Eu sou vexada. O interessante, quando vocês estiverem jogando, estiver observando, né? Alguém disse, eu quero aprender a escrever Poetrix. Colocar a mão na massa, jogando, né? Você vai perceber que tem um título, né? E os versos. Então, o jogo aí é ordenar esses versos de forma que tenha sentido, né? Que forma Poetrix para concluir o jogo. Então, isso é a maneira da gente começar a pensar na construção do Poetrix. Ah, mas por que você está fazendo isso com o jogo? Porque eu vou convidar vocês a começar em uma escrita compartilhada. Então, o que é isso? Eu vou colocar aqui um link que vai levar vocês para um aplicativo. Isso, Lucas, adoro! Muito bem, adoro! E aí vocês vão escrever, né? Eu fiz a proposta até com a Laína, disse, olha, Laína, e a gente pode conversar com o pessoal do NEB, se eles aceitarem, para a gente fazer até uma amostra com os textos de vocês. Então, nesse que o Lucas montou aí do jogo, a gente viu o quê? Que tem um título, né? A vida é bela. Então, a gente tem o primeiro verso, né? Assim como o destino me diz, viveu velho antes que morrer menino. Então, como é que a gente vai escrever isso, Juliana? Eu posso pensar em qualquer coisa? Pode. Como eu disse a vocês, o Poetrix, a gente pode falar de tudo, até do arroz e feijão que a gente comeu meio-dia. Então, nos permite, né, essa riqueza de temática, certo? Além de Lucas, mais alguém conseguiu realizar o jogo? Eu consegui. Conseguiu? É muito interessante. Demais. Eu acho que a gente aprende jogando e é muito legal. Quem conseguiu jogar? Percebeu a estrutura do Poetrix, né? Pensar no título. A gente olha para o título e vê Vida Bela. A gente pensaria que seria assim me diz o destino, viver o velho antes de morrer menino. Só o título nos remete a interpretações. Eu vou colocar aqui, porque é por causa do horário, né? Diz que são 2 horas só. Sim.
Eu sou apaixonada em criar jogos, viu, Adilson? Eu acho que funciona. E o link está aí, eu deixei torneio público, vocês podem usar com outras pessoas, com vocês mesmos, tá? Eu só dei nome aos autores e deixei o link público. Eu acho que o que é bom a gente tem que espalhar por aí. E aí tem um documento. Eu vou abrir esse documento também, que é um drive de escrita compartilhada. Então, o que é esse drive, Juliana? Né? O que é que a gente vai fazer aqui nesse drive? A gente vai começar, né, a colocar a mão na massa. Então, vocês vão, né, escrever aqui, tá? Nesse espaço tá, vocês estão com editores, então aqui vocês podem usar o celular, vocês podem, é só clicar nesse link e escrever, né, o Poetrix de vocês. Agora eu gostaria que colocasse pelo menos o nome embaixo, né, da autoria. E pensem em coisas que vocês se sintam aconchegados e convidados à escuta, tá? Em temas assim. E aí a gente vai acompanhando aqui a escrita de vocês online, mas não sintam vergonha, que a gente tem que dar sempre o primeiro passo. Quando a Ana Mello disse assim, quem mandar um Poetrix para mim e tal, eu vou publicar. Eu nunca tinha feito um. E eu me ousei e ela publicou meu Poetrix, né? Então a gente tem que dar o primeiro passo. Tô vendo um aí. A gente só vai pensar em uma coisa. O título do Poetrix é interessante que pontue? Não. Então, assim, vamos tentar não pontuar, não colocar exclamação, nem colocar interrogação. Não é muito aconselhável. Nada é proibido, mas não é muito, a gente não vê isso em um senso comum, entendeu? Mas é isso aí. Isso, eu tô vendo muito texto bom, viu? Gente, não se sinta envergonhado, não. Se vocês não quiserem que eu compartilhe, eu tiro o compartilhamento. Mas a ideia é colocar a mão na massa, porque a gente vai observando, né? E se precisar, a gente ajuda. Tem Roberto aqui, tem a Laína, eu vi a Cia aqui também, que escreve Poetrix. Então, todo mundo pode estar ajudando nesse processo. O interessante na escrita colaborativa é que todo mundo produza. No final, a gente vai ter uma coletânea linda.
Lindo. Juliana, posso fazer, já que você citou a minha pessoa? Ai, você é escritor famoso. Já que você citou a minha pessoa, uma das coisas que eu conversei outro dia com o Lai, enfim, e eu gostaria de fazer o convite, vocês que estão aí, a maioria das pessoas, procurarem o grupo Poetrix no Facebook, né? Deixa eu achar aqui, depois eu coloco aí no chat, o Poetrix lá no Facebook, no grupo, e se cadastrar, entrar no grupo, que inclusive se abre espaço para a escrita de Poetrix lá. Você tem a possibilidade de seu Poetrix ser analisado e selecionado para participar de uma espécie de concurso que passa por duas modalidades. Primeiro, essa seleção se dá por um júri técnico, são poetristas do Brasil inteiro e internacionalmente reconhecido, e tem até a Academia Internacional de Poetrista, e que lá você pode ter seu Poetrix selecionado e ser colocado à apreciação do grupo, né, técnico, e depois do grupo leitor, que aí você consegue, ele tem um ranking e tal, e você tem o seu trabalho reconhecido, analisado por especialistas, né? Eu estava até com um livro do Goulart aqui, que ele me mandou, que eu ganhei um concurso, ele me mandou, só que está em outro espaço, não vou poder sair agora, até o final eu pego, para mostrar. Essa é uma das coisas que eu gostaria que esse curso, né, esse mini curso, também divulgasse o grupo de poetrista lá do Facebook, coordenado pelo Goulart e pela Academia Internacional de Poetristas, certo? Então, você que está aí, dê uma mergulhada no Facebook e se inscreva, que é um espaço bom para divulgar, certo? Era isso, Juliana. Eu estou aqui tentando, já achei o grupo, que eu também faço parte dele, e eu estou aqui pegando o link. Você já vai pegar aí, né? Então, coloque o link aí as pessoas, para a gente, segundo o Goulart, tem uma meta de ter vários inscritos, porque daí a gente divulga melhor o Poetrix como gênero literário contemporâneo e até digital, né? Tem essa possibilidade. E aí eu quero aproveitar, já que eu fui citado e como escritor famoso, obrigado pela minha parte, e anunciar que estou trabalhando em uma publicação de Poetrix, né? Provavelmente deve sair nos primeiros, vamos dizer assim, no primeiro semestre do ano que vem, devo lançar um meu livro de Poetrix, que tem um nome bem bacana. Aproveitar já para fazer propaganda enquanto o povo escreve. Chama-se Poetrix, um por dia, um poema por dia, que é resultado da minha e de todas nós,
quarentena, isolamento social, Covid. Então, quem me acompanha nas redes sociais sabe que tem um Poetrix por dia lá, e aí eu resolvi, sob orientação de alguns e pedido de alguns leitores, que são dois, a minha mulher e meu menino, pediram para que eu transformasse em um livro, e eu estou trabalhando nisso, tá bom? Então, gente, Poetrix é isso que Juliana traz de forma muito clara, e é apaixonante. Como uma literatura minimalista, faz com que a gente reflita e faça aqueles deslocamentos tal qual estão nas poesias e imagens que eu comecei abrindo este mini curso. Continua, Juliana, a palavra é sua. Eu estou aqui aguardando as pessoas produzirem, eu estou observando, tem muito texto bom, e eu acho que dá, sim, para a própria instituição depois fazer uns cards e publicar na rede, porque a propagação do Poetrix na rede ela é maravilhosa, né? E eu acho que é o lugar de espaço também da publicação do Poetrix, como o professor Roberto colocou, e também como literatura digital. Foi, como eu tinha dito, a versatilidade do Poetrix, ele permite estar no ambiente físico ou digital, né? Interagindo em qualquer situação, como a gente viu aí a questão de um jogo, né? Então, ele nos permite isso. Deixa eu observar se tem mais gente aqui escrevendo. Se não tiver, quiserem fazer perguntas, eu estou aqui à disposição de vocês para as perguntas. O link está aí aberto, não vou fechar, né? Vocês podem ficar à vontade aí escrevendo a partir do momento que se sentirem com vontade, né, de escrever, porque ninguém escreve forçado. Literatura a gente tem que escrever com a alma, né? E a gente precisa estar convidado a escrever com a alma. Então, o link vai ficar aí aberto, disponível, para a hora que vocês quiserem escrever, tá bom? E eu tô aqui para as dúvidas, perguntas. Então, são propostas, gente. Um recurso dessa natureza, acho que a gente tem aí até uns pedidos que depois, isso é culpa da Elaína e da Juliana, que depois a gente está pensando como vamos fazer isso e quando vamos fazer, uma continuidade desse mini curso, só que por uma outra instituição, é o NEB, mas por um outro lugar, que é o nosso lugar de aprendizado contínuo, que é o nosso grupo de estudos, o GeoMad. A gente, nesses dias, está parado, não, o GeoMad não está parado, ele está se movimentando em outros espaços, como este aqui, por exemplo, porque a gente tem essas meninas que são parte desse grupo e que a gente resolveu atuar em outros campos aí, que a vida ficou louca. Mas voltando à ideia do Poetrix, é interessante que a gente tenha, com esses meninos, esse aproveitamento desse espaço digital, né? Cria-se, como a gente tem essa possibilidade, criar um grupo, aí vocês que estão, que vieram essa tarde com a gente, uma das dicas que eu acho que vale a pena, e ela ainda continua essas falas logo em seguida, é de criar uma página, um espaço, um grupo, que seja nessa pegada da escrita colaborativa, conforme tem discutido alguns autores, e aí usar essa plataforma aí do Google Drive, que foi colocada aí por Juliana, e outras mais que existem, e também a questão pode ser um blog, pode ser uma página de rede social, especialmente Facebook, porque os outros não são para isso, e que pode ser um Telegram, pode ser um WhatsApp também, em que as pessoas, antes de mais nada, a escrita, o evento de escrever, precisa estar baseado em algumas coisas. E uma que eu gostaria de destacar, para dar continuidade, é que a gente precisa perder o medo de escrever, né? A gente precisa perder esse medo de escrever, porque à medida em que a gente perde o medo de escrever, a gente assume o nosso lugar. Eu não gosto muito da expressão, mas o nosso lugar de fala, o nosso lugar de dizer. Eu prefiro o nosso lugar de humanidade. Eu
escrevo para o exercício da minha humanidade. Então, eu preciso que essa construção seja feita, e a escola, quem acompanha a gente no Geomag sabe que isso é uma crítica minha, por isso que nós desenvolvemos atividade nesse sentido. Nós somos uma escola básica, viu, professorada que está aí, professor que está se formando. Infelizmente, a nossa escola é uma escola que não ensina a escrever criativamente. A gente não, nós professores, não formamos e não fomos formados para escrever criativamente. Por quê? Porque a gente está pensando em escrever os textos que são ortodoxos, os textos para passar no vestibular. Então, escrita criativa não entra na escola. Nós somos uma escola que mal se projetou a ensinar a ler, e lê-se mal. Isso aí a gente está cortando na carne, né? Quem sabe é uma provocação dura. Então, a gente precisa mudar isso para estimular a escrita, ensinar a escrever criativamente, deslocar esses sentidos de forma criativa. Então, esse curso de hoje tem, sobretudo, essa perspectiva de provocar, né, que esse estudante, né, esse cidadão exerça a sua cidadania autoral através da sua escrita. Então, para dar continuidade, né, e para a gente alcançar os nossos objetivos, Juliana deixou o link, e a gente não concluiu nada ainda, a gente está só encaminhando, então, né, Elaina vai falar agora, e em seguida a gente retoma com perguntas e diálogo, certo? Elaina, tome assento. Vai, Juliana. Só um minutinho, assim. A ideia, como o Roberto falou, é a gente motivar e envolver vocês na escrita minimalista. Claro que lá na frente, quando vocês começarem a escrever, aí vocês vão se apropriar do gênero, das coisas que não podem, da melhor dessa métrica, mas o passo agora é motivá-los e convidá-los à escrita criativa. E aí a gente tem que escrever sem medo, sem pensar em regras, sem pensar em nada disso. Tá bom? E, assim, eu acho que vale a pena, como eu disse a vocês, eu uso constantemente a escrita criativa em minha sala e a escrita compartilhada, principalmente nesse momento de pandemia. Então, é um convite, né, à escrita. E, como o Roberto disse, os links estão aí disponíveis, eu não vou fechar tão cedo. E o WordWall tá para vocês aí espalhar no mundo, viu? Elaina, bora mini contar? Vamos mini contar, vamos brincar. Bom, gente, antes de passar as lâminas, né, é muito bom estar com vocês e escrever, porque a minha escrita, ela veio a partir de provocações, principalmente do professor Robério. Quando ele levou o mini-conto, eu me apaixonei pelo mini-conto na aula de mestrado do Prof. Letras, e quis desenvolver um projeto com os meus alunos para promover o letramento literário com gênero, ele me indagou, por que você não escreve? E isso me tirou o chão, me fez repensar as minhas práticas e passar a utilizar também os meus textos, né, em sala de aula e a escrever, e motivar os meus alunos a escreverem. Eu vou passar um pouquinho, né, contar um pouquinho do mini-conto para vocês, desse gênero que eu sou apaixonada, dessa escrita minimalista, que é algo apaixonante, viciante. E espero que vocês comecem também a escrever, a ressignificar o cotidiano, como eu falo, os flashes do dia a dia, e transformar isso em literatura. Uma literatura que cura, que pode ajudar outras pessoas, que pode motivar, que desenvolve a criatividade e que aproxima. Mesmo distante, a gente está entre telas, mas é uma literatura que aproxima. E a gente pode formar grupos também no WhatsApp e desenvolver também essa escrita criativa. Então, vamos falar um pouquinho agora do mini-conto. Eu vou abrir para vocês. Sinaliza, por favor, quando estiver passando.
Bom, gente, o mini-conto, ele surgiu a partir do conto, porque o conto, vocês estão vendo, está passando a lâmina? Sinaliza para mim, por favor. Tá sim. Obrigada. Então, o mini-conto, ele surgiu a partir do conto. O conto, ele teve início na Idade Moderna e se consolidou na nossa literatura. Na literatura brasileira, está presente desde o século XIX até hoje, até o nosso período contemporâneo. Já o mini-conto, ele começou no século XIX e XX, e no Brasil, ele teve início em 1886, com Machado de Assis, no livro Muitas Histórias, o texto Apólogo, e em 1994, com Dalton Trevisan. A diferença, basicamente, de um para o outro é que o conto, ele é um texto, é um gênero textual objetivo, mas ele é fechado. O autor, esse escritor, ele vai nos entregar quem são os personagens, onde está acontecendo o enredo, o tempo. E o mini-conto, ele é um conto conciso, pequeno, objetivo, porém aberto. O autor, o escritor, ele vai deixar de forma implícita todos os elementos da narrativa. Mini-contos, a gente tem o mini-conto com 200 caracteres. Caracteres, a gente olha letras, espaços, pontos. Por isso que essa escrita é muito desenvolvida nos meios virtuais, em aplicativos, na internet. E o microconto, que ele tem 150 caracteres. E o nanoconto, que é produzido com 50 caracteres. Mas o mini-conto, assim como o conto, ele tem todos os elementos da narrativa, que eu monto como um pente, que é o personagem, o espaço, o narrador, tempo e enredo. Porém, a característica fundamental do mini-conto é que esses elementos na narrativa, como a gente diz, esse fenômeno que acontece na narratividade, esses elementos aparecem de forma implícita. É o leitor que vai interagir, é o leitor que irá definir. O mini-conto é estruturado, basicamente, em 5 elementos, além dos elementos componentes da narrativa: a narratividade, a abertura, o efeito, a concisão e a exatidão. A origem, né, que ele teve, como eu falei para vocês, né, remoto ao século XIX e XX, a gente tem grandes nomes, como Jorge Luiz, como Júlio Cortázar, como Ernest, mas só que foi com Augusto Monterroso, que é tido como fundador do gênero, que a gente teve essa ascendência do miniconto. Ele tem um miniconto muito importante, intitulado O Dinossauro, que é escrito com 37 letras. É o menor miniconto da literatura mundial. Ele é assim: quando acordou, o dinossauro ainda estava lá. Neste miniconto, ele relata acontecimentos políticos. A temática dele é essa. Um outro nome marcante é o Ernest, que é o norte-americano. Ele tem um miniconto com 26 letras. Ele não tem título. Por quê? Porque um miniconto é um texto que pode ou não ter título. Né? Um texto em prosa que pode ou não ter título. Muito importante esse daí, de Ernest. Vende-se sapatinhos de bebê nunca usados. Esse é um miniconto muito marcante. Eu gosto muito. Eu trouxe para vocês alguns autores, né, que eu tenho estudado enquanto escrita minimalista em prosa, também em versos. A gente tem em prosa, como eu trouxe para vocês, o Ernest, o Augusto Monterroso, o Júlio, o Jorge Luiz. E em Machado de Assis, como eu já falei para vocês, nesse livro Um Apólogo, nesse texto Um Apólogo, do livro Várias Histórias, é o marco inicial do miniconto no Brasil. O gênero não tem esse nome em 1886, porém, né, devido às características, é tido como um miniconto. Ele tem 650 palavras, esse texto dele. Mas, como eu falei para vocês, o pioneiro com o nome do gênero miniconto
é o Trevisan, que é em 1994, com o livro Aé. Ele é o pioneiro a desenvolver o gênero. E um dos estudiosos do gênero que produziu o primeiro trabalho acadêmico, a primeira dissertação de mestrado, em 2008, foi o Marcelo Saldi. Ele estudou o miniconto e a dissertação dele foi sobre os minicontos. Principalmente os minicontos de Marcelino Freire, onde ele reuniu, né, os 100 menores contos. A gente tem aí alguns nomes, né, de minicontistas, né, Maria Lúcia, o Rodrigo Naves, a Porta, o Fernando, o Carlos Herculano, o Marcelino Freire, a Cíntia, o Luiz Dio, o Leonardo Brasiliense, o Marcelo Spaldi, a Laís Chafe, a Ana Mello, o Robério Barreto, com Retalhos do Agora, é um livro de mini-contos. Eu com alguns mini-contos em coletâneas, a Anita Santana, a Juliana Almeida também. Então, é importante, quando a gente for escrever, desenvolver o mini-conto, é pensar, primeiro no conto, naquela história que eu quero narrar, e utilizar esses elementos, pensar nesses elementos, no personagem, quem vai ser esse personagem, nesse espaço que eu quero, como o professor Roberto trouxe as imagens, o narrador, quem é, ele vai participar ou não, é observador, é onisciente, é personagem, quem é esse narrador? O tempo que eu vou utilizar é muito importante quando a gente for delimitar essa história, o enredo. Então, é importante também vocês observarem que o conto, ele tem a narrativa, o peixe completo e todo explícito. Já o mini-conto, ele sofre esse fenômeno, em que os elementos da narrativa podem ou não estar presentes. Então, o mini-conto, ele pode não ter o personagem definido, ou espaço, entendeu? Ele pode não ter, é o leitor que irá definir. Eu trouxe para vocês alguns elementos e alguns exemplos para vocês observarem, né, constituintes do mini-conto, que são esses 5 elementos: a narratividade, a concisão, o efeito, a abertura e a exatidão. Na narratividade, como eu falei para vocês, é esse momento que o escritor vai contar a passagem, né, de uma personagem de um estado para outro, pode ser de modo explícito ou de modo implícito. Nesse texto, aí, ó, a velha insônia tossiu 3 da manhã, a gente tem uma narratividade implícita. A concisão é que a história tem que ser contada, caber naquele espaço, naquele tamanho, não pode ser nem mais nem menos, não há um corte. Ela vai vestir uma roupa de uma frase, vai vestir uma roupa de um período, vai vestir uma roupa de uma oração, vai vestir uma roupa de um parágrafo. Essa roupagem que ela vai vestir. Neste dia, Augusto Monterroso, quando acordou, o dinossauro ainda estava lá, a gente tem uma narratividade completa aí. E esse mini-conto, ele coube exatamente nesse espaço, nem mais nem menos. A gente tem um outro elemento que é o efeito, eu acho muito importante. Quando a gente pensar em mini-conto, a gente pensar na temática e pensar em uma palavra, que aquela palavra vai provocar algo no leitor. O que é que eu quero provocar no leitor? Eu quero provocar uma reflexão, um medo, uma compaixão, eu quero trazer ele para perto, chamar a atenção dele, o que é que eu quero? É muito importante. Então, o efeito presente no mini-conto, esse elemento efeito, é muito bom para ser trabalhado e para vocês desenvolverem também a criatividade. O que é que eu quero transmitir? Os meus mini-contos, eu utilizo notícias, né, jornalísticas para provocar uma reflexão, transformo aquelas notícias, né, retextualizo em mini-contos, para que traga essa reflexão, para que o leitor possa interagir. Eu também peço ao leitor palavras, temas nas redes sociais, e a partir dali desenvolvo um mini-conto. É interessante que também peçam isso, ou vocês façam isso, para desenvolver essa escrita criativa. Tem um mini-conto muito interessante de Leonardo Brasiliense, em que esse efeito, né,
esse efeito da TV, né? Da palavrinha TV, olha como é marcante, ó. TV no quarto é o título, e os pais na sala assistindo a um documentário sobre os dramas da adolescência. Aí a gente se pergunta, quem é que está no quarto? Por que essa TV está no quarto? Por que esses pais estão na sala assistindo esse documentário? O que é que está acontecendo nessa família? Então, esses implícitos, né, essa abertura, que é um dos elementos do mini-conto, é que faz com que o leitor participe desse texto. Tem um de Cíntia muito interessante que eu gosto muito, ele não tem título. É assim, uma vida inteira pela frente, o tiro veio por trás. Olha quanta profundidade tem esse texto, tem esse mini-conto. Uma vida inteira pela frente, o tiro veio por trás. Se for uma pessoa da zona urbana, pode pensar na violência, né? Pode pensar que esse enredo, essa história aconteceu de uma forma violenta. Se for um outro leitor, ele pode fazer uma análise que pode ocorrer aí uma traição, o tiro veio por trás. O que ocorreu, ele pode pensar nisso também. Olha quantas inferências, quantas possibilidades o leitor tem, né, de entender, de interpretar esse texto. Um outro elemento, como eu trouxe para vocês, é a exatidão. A gente precisa escolher essas palavras para que tenham abertura de significado, para que o leitor ele possa entender essa narrativa. Tem um mini-conto de Luiz Dil que eu acho interessantíssimo, intitulado Aventura. O mini-conto é Nasceu. Nesse verbo que ele colocou aí, ó, nasceu. E nesse título, Aventura. Olha quantas possibilidades, quais aventuras. Que aventura é essa? Que nascimento foi esse? Onde ocorreu? Com quem? Quem nasceu? Veja como tem vários significados. Isso é o cerne da narrativa, do mini-conto. Agora, gente, eu queria que vocês colocassem a mão na massa, como eu sempre digo, como brinco até com a Juliana, que vocês pudessem tirar uma foto ou escolher uma imagem de um lugar especial, até na galeria do celular, observar. Se não quer tirar agora, observe uma imagem, uma foto, ou utilize aquelas que o professor Robério colocou, rememore elas. Escolha também um objeto de sua casa, ou algo que esteja perto de você. E vocês podem se juntar em dupla, aí no chat mesmo, e montar essa história com o objeto, com esses cenários que vocês estão brincando. E depois a gente vai revisar esse texto, vocês podem compartilhar à vontade. Vamos pensar nisso? Escolha essa imagem, esse objeto, e vamos nos juntar agora para montar? Elaina, posso fazer um adendo? Vamos lá. O que a Elaina faz aí na prática, reclamando essa presença de vocês a essa atividade, dentro do processo de escrita criativa, sendo mais técnico, tem uma palavra em inglês que é bonita, que é o chamado brainstorm, né? Juliana, help se tiver. Juliana é professora de inglês, né? Eu também sou, mas não atuo. Traduzindo, fica tempestade de ideias, né? Então, um brainstorm é uma tempestade de ideias, né? O cérebro balança, então, se o cérebro chacoalha, vai ter ideias. Então, o brainstorm, ele faz com que a gente transforme ideias criativas em textos eficientes, né? Em textos capazes de dar uma mensagem, de transmitir uma mensagem artística, uma mensagem literária, uma mensagem direta. E o mini-conto, como vocês muitos já sabem, quem não sabe fica sabendo agora,
Eu também sou minicontista e gosto de lidar com a coisa da tempestade de ideias no miniconto. E o que ela ainda faz é bacana. De botar para pensar nessa coisa da tempestade de ideia. Por quê? Eu gostaria de sugerir, nesse momento, antes de escrever ali na escrita compartilhada, a seguinte reflexão. Uma reflexão não é minha, ela é de um cara chamado Sidney Smith. Ele diz o seguinte: tudo que se escreve visa ou a agradar ou a instruir, né? Mas esse segundo objetivo dificilmente poderá ser atingido se o primeiro não o for, né? Então, se você não conseguir agradar no texto, você não consegue instruir. Por isso que a ideia de escrever, né? Aí já eu me lembro de William Faulkner, que já empregava essa coisa do escrever como uma tentativa de completar o sujeito. A escrita é uma atividade em que você pode acomodar sentidos para o outro. Então, na tempestade de ideias, a gente pode, como está sugerido aí na imagem, no tirar a foto, tem uma coisa que eu pratico que, para mim, é bastante significativo. Trabalhar com a tempestade de ideias, que ela caracteriza-se fundamentalmente, né, quando a gente pega ali a tal da tempestade das ideias, ou vocês vão encontrar muito brainstorm, né, mas eu gosto da tempestade de ideias, que é o ato de escrever na tempestade de ideia por categorização. E no miniconto isso funciona, que é uma beleza. Por exemplo, já está aberto aí o compartilhar, né, a escrita compartilhada, depois eu coloco lá só para não perder o raciocínio. Eu trabalho com gêneros de ideias e aproximações, com palavras ou com imagens. Por exemplo, olha aqui, ó, mulher, árvore, fruto, filho. Então, se eu pegar, né, essa tempestade de ideias que me ocorre, ó, mulher, árvore, fruto, filho. Eu posso, nessa mesma sequência, pensar no quê? Eu estou pensando no quê? Qual é a provocação, a percepção criativa para isso? Mulher, árvore, fruto, filho. Eu posso falar, no meu mini-conto pode chamar gravidez. Entendeu? Então, essa lógica, mulher, árvore, fruto, filho, o meu mini-conto chamaria gravidez. Então, essa técnica, ela ajuda muito a entender o ato de escrever a partir de sensação, né? Você tem que ter uma sensação que seja transformada numa espécie de sensibilidade, né? A escrita criativa, ela mexe muito, a meu juízo, com essa coisa da sensibilidade de si para o outro. Diria até, sem entrar na psicologia freudiana, até numa questão de transferência, né? Quando ela ainda traz tudo isso, a gente faz aí esse momento de brainstorm e, provavelmente, de sensibilização e de transferência. Era isso, Elaine. Então vamos lá, gente. Ó, não tenha receio. Crie sua narrativa, junte com outro aí. Funciona muito bem assim. E vocês podem interagir com outras pessoas aí no chat. Eu coloquei também alguns links de alguns jogos, com mini-contos também. Vocês podem jogar, tentar montar para perceber essa estrutura. Coloquei o primeiro e o segundo jogo, o joguinho aí. Tentem aí também jogar e tentem escrever também. Vamos, podem criar, podem se juntar. Eu estou aqui também no chat. Qualquer dúvida, estou aqui também para ajudar. Vamos colocar. Não tem um receio, não. A gente está num mini curso. O Lucas já colocou o dele. Vamos lá.
Provoquem, pensem em algo que vocês queiram provocar, despertar. O pessoal já está interagindo. Estou vendo Juliana, Iraci. Lucas. Posso ler o teu, Lucas? Inspirado em Alan Poe. Eu trabalhei até semana passada, né, o Gato Preto, com os meninos, com os meus meninos do 6º ano, e eles produziram mini contos legais. Mini contos de terror. Mas tentem. Vou ler o teu, viu, Lucas? O ocorrido. A constatação deste possível fato implicou-lhe uma agonia terrível. Foi como um punhal ferindo seu peito e rasgando sem piedade toda a sua carne. Daquele dia em diante, não mais reconheceu a si mesmo. E a vida, então, seguiu. Muito bom. Iraci também colocou: a águia permaneceu por algum tempo adormecida, e em meio à ventania, ela percebeu o momento para voar e novos espaços para explorar. Muito bom, Iraci. Podem colocar, gente, não tenham receio, podem trabalhar com outros também. Juntem-se, coloquem aí, podem colocar. Ó, a ideia é que vocês coloquem palavras também no chat, coloquem alguma emoção, um objeto ou um cenário, e a gente possa desenvolver junto. Vamos lá? Eu vou colocar uma palavrinha que muitos estão pensando neste momento. Eu estou lendo pensamentos. Fome. Com fome. De que temos fome? Vamos escrever algo? De que temos fome? Qual é a nossa fome agora? O que queremos? Vamos criar uma história para isso? Uma pequena narrativa? E podem jogar também, sintam-se à vontade. Quem não quiser agora escrever, estiver com receio, pode ficar jogando, entendendo. Mais um pouquinho. Mas o legal é bem fácil. Teve um que colocou aqui gravidez, desejo, pressa na areia da praia, estrela anseia pelo retorno ao mar. Que lindo, Lídia! Podem escrever, gente, não tenham receio, vão colocando as histórias, ressignifique histórias, notícias, imagens. O legal é quando a gente se joga. O mini-conto, eu sempre digo que é um gênero textual muito gostoso, muito interessante. A gente também tem muita divulgação no site minicontos.com.br, de Marcelo Spaldi. Ele divulga vários mini-contos, né, de vários autores. Vocês podem colocar também os textos de vocês, sendo selecionados, aí ele vai publicar.
Aí vocês podem desenvolver, assim, a escrita criativa. Também tem uma revista da qual eu participo também, uma revista literária, ela é virtual, a revista literária Prosa e Verso. Ela também divulga vários textos literários, entendeu? Divulga mini-contos. Eu vou colocar também para vocês o link, aí vocês também podem acessar. Vou colocar aqui do Marcelo. Também tem um site legal, que é o Mini Contos Coloridos, em que vocês podem brincar também, que é uma literatura digital, vocês vão brincar com o gênero. Tem também o Gato Preto, de Ana Mello, que é um joguinho interessante, que já trabalha a literatura digital, com o gênero textual. Eu não vou dar muito spoiler para vocês começarem a pesquisarem e navegarem e buscarem. Mas tem uns sites bem legais que vocês também podem ter contato. Tem grupos também de mini-contos no Facebook, no Instagram, que a gente divulga. A gente comenta com autores também. Podem buscar. Tem a Ana Mello, que ela é uma escritora, uma autora do Rio Grande do Sul, e ela publica muito. Ela é uma das referências, né? Em mini-contos em Poetrix. Ela é membro da Academia Internacional de Poetrix. E também tem muitos mini-contos fantásticos. Tem um livro que é o Mini Contando, muito bom. Podem buscar também. Eu vou, como eu sempre digo, né, eu vou curiar o que vocês estão escrevendo um pouquinho e vou ler, viu? Vou dar uma lidinha. Quem quiser perguntar alguma coisa, interagir, pode falar ou pode escrever, tá bom? O professor Robério colocou gravidez, fértil, tal terra de vazante, a árvore viçosa, gestou no ventre o filho do rio. Simone colocou também o dela, despertar, percebe-se na vida. Amar-se de verdade, priorizar-se e ser agradecida. Agora, a grande sacada do mini-conto, gente, é que vocês, né, por mais que ele seja poético, vocês transformem ele, né, na prosa. Ou seja, vocês escrevam em um parágrafo, ele vista a roupa de uma frase, ele vista a roupa de uma oração, entendeu? Ele não é em estrofe, como o Poetrix. E ele pode ou não ter título. Diferente do Poetrix, que tem que ter título, o título dele, se vocês não quiserem colocar, é o leitor que irá definir, que irá interagir, que irá pensar nesse título para ele. Vamos lá? Estão com dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Estou achando que vocês estão calados. Podem perguntar. A gente vai escrevendo e, de acordo com os textos de vocês, a gente pode pensar em algo também para publicar, para colocar na revista literária. Depende do que vocês quiserem. Elaina, deixa eu aproveitar para trazer mais uma outra provocação, mais um insight aí dentro desse momento de construção. Uma das coisas que, quando se começa a escrever,
se faz a pergunta, estamos falando, quando eu me referi a escrever, eu estou falando de escrita criativa, não estou falando de escrever tese, dissertação, não é nada disso, tá? Quando eu escrever, estou me referindo à escrita literária, da qual a gente está tratando hoje com criatividade, né? Ideia de criatividade. A primeira questão é aquela pergunta que se faz de originalidade, né? Então, a originalidade é diferente de ineditismo, né? Eu costumo brincar e dizer que depois da leitura da anatomia da influência do Harold Bloom, eu não consigo mais pensar em ineditismo, eu consigo pensar em originalidade. Por que em originalidade quando a gente vai escrever? Ser original, né, é a ideia, né, daquela tarefa que a gente consegue desenvolver de maneira, vamos dizer assim, com honestidade conosco mesmo, né? A gente ser sincero consigo, né? Vamos ser sinceros conosco, né? Nós expressar nossos pensamentos de uma maneira pessoal, singular, real. Esse é o meu pensamento, que daí vai levar a questão do estilo, né? Do estilo. E, ao fazer isso, eu me reporto a Drummond, né? Que Drummond tem acho que é Passeio da Ilha ou na Ilha, um negócio assim, que Drummond dizia que os poetas imitam modelos célebres, né? Então, e ele dizia que imitar a si mesmo, né, é uma coisa que já a originalidade já deixou de existir a partir da ideia de que não é preciso mais assinatura, né? Quando você chega a um ponto, ele diz, abre aspas, não há mais triste elogio que não é preciso assinatura, isso é de X, né? Ou isso é de fulano, isso é de Alaína, isso é de Roberto, porque o esplêndido, segundo Drummond, ainda fala de Drummond, seria que só se descobrisse quem é X pela assinatura e não pela obra, né? Há um ponto, né, dessa questão que é importante na originalidade, nesse ato de escrever, nessa coisa de pensar, que é a lógica do que a gente comete e a gente deve evitar um pouco, que é essa coisa do clichê, né? São vários clichês, são várias formas repetidas que a gente tem aí nessa discussão da literatura. Por exemplo, eu gosto muito dessa expressão, porque nós brasileiros, nós somos muito caridosos, mas a gente não é justo, né? Nós não somos um povo justo. Então, assim, uma boa qualidade começa em casa, acender uma vela para Deus, para o diabo, são clichês que a gente precisa evitar, de certa forma, de fio a pavio, são coisas que estão ali na cultura popular, mas a gente precisa evitar clichê, porque senão a gente não a gente segue fazendo a mesma repetição e não vai buscar a questão da originalidade de ser você mesmo na escrita. Então, ouse, né, para ser original. Certo? Então, era isso que eu queria comentar, Elaine. E podem brincar, os jogos estão abertos aí, entendeu? A gente deixou aberto, é público, podem compartilhar, podem brincar, podem acessar, podem também escrever aí também, entendeu? Edivaldo colocou ansiedade. Eu li o teu texto, Edivaldo, olha. A grande sacada do mini-conto é você trazer um efeito, algo diferente, como eu sempre digo, para o final, entendeu? Para o desfecho do texto. Não é entregar como os contistas entregam um resultado final. É fazer aquilo assim que Machado de Assis fez com o leitor. Será que Capitu traiu ou não Bentinho? Deixou aquela provocação? Será que ocorreu ou não? O que é que está acontecendo?
É esse efeito que precisa ter, entendeu? O texto está muito bom, muito mesmo. Agora, traga algo inusitado. Você trouxe a ansiedade. Traga algo inusitado para essa ansiedade no texto, que fica bem legal. É uma sugestão. Iraci colocou no chat também, fome de justiça, os políticos sambando na cara da população, roubando direitos adquiridos. Então, vocês pensem nisso quando forem escrever, porque a escrita criativa, a escrita literária, ela é diferente dessa escrita escolar, dessa escrita acadêmica. Ela nos dá essa possibilidade de liberdade, e ela pode ser trabalhada através da criatividade, através desse desejo. De nada, Edivaldo. Se colocar, eu sempre vou dando dicas, entendeu? Eu gosto muito, é uma coisa que eu gosto muito, é de mini contos. Tem uns, eu trouxe até alguns livros para mostrar para vocês, que vocês também podem adquirir, que vocês podem dar uma lidinha sobre o assunto, ó, o Mini Contando, esse aqui de Ana Mello, tá dando para ver? É muito bom. Foi um dos primeiros livros de mini contos, né? Ele é de 2009. Tem um texto lindo, que ela intitulou Um Escritor. Os personagens faziam tudo o que ele temia fazer, até que um deles se apossou de seu corpo. Olha o efeito que esse texto provoca. Até que um desses personagens se apossou de seu corpo. Então, escrevam dessa maneira. Tragam inusitado, tragam esse efeito, brinquem com a palavra, mexam com o leitor, perguntem, escrevam nas redes sociais, peçam temas, peçam que eles te tragam uma palavra, e a partir daquela palavra você já escreve algo. Agora, sempre assim, busque o inusitado, algo que ele nem vai sacar que era isso. Às vezes pedem para falar de fome, ou colocam algum tema da mitologia, e eu trago já uma mulher para aquele tema, uma mulher mais empoderada, para falar mais da escrita feminina. Entendeu? Então, façam assim, que é interessante. E não tenham medo nem receio de aventurar-se. Tem um de Dalton Trevisan, que é legal. Ele normalmente ele não coloca títulos nos mini contos dele. E tem um que ele coloca, vou trazer aqui para vocês. Eu marquei aqui. Ele não coloca título, ele só numera. É um mini conto 40 do livro 111 Ares. Tem uns mini contos eróticos, mas eu não vou ler esses para vocês. Vou ler esse outro. O marido com dores e a mulher liga o rádio a todo volume. Quero ver quem grita mais alto. Então, é muito bom. Nessa pegada de... Viu, Elaine? Nessa pegada de leitura, de escrita criativa, eu quero fazer duas menções. A primeira é assim, a boa escrita está em todo lugar, toda parte, né? Por que eu estou falando isso? Porque a crítica literária, né, desmedida ou irresponsável, né, ela também a gente tem que colocar um pouco nessa conta aquilo que eu falava anteriormente sobre a não escrita literária, a escrita criativa na escola, né? Isso tem um viés político, uma série de questões a discutir que não é o espaço, mas a gente precisa entender isso. E a primeira questão é assim, a boa escrita está por toda parte, está em todos os lugares, ponto. E a outra questão do mini-conto, que é bastante significativo, e é importante vocês perceberem, é o seguinte, duas coisas, síntese e impacto
andam sempre juntos no miniconto. E aí eu peço licença de vocês para falar da escrita de Alaína, né, do miniconto. E aí ela não citou, e eu tenho aqui, estou com um livro que ela participou de uma coletânea chamada Páginas da Vida, que é de organização de Rosângela Santos e Anita Santana. E ela fala de um encontro, diz o texto, abre aspas, Adão mente como quem respira. Eva só fala meias verdades. Ao se encontraram, trocaram apenas 2 palavras e morreram asfixiados no jardim do Éden. Certo, isso quem está dizendo é a Naina de Maria, essa menina que está aí mini contando com vocês. Aí nessa mesma pegada eu me lembro de um texto do filósofo Blaise Pascal, que ele dizia que é extremamente difícil escrever pouco, né? Escrever pouco é difícil. Aí eu vou ler uma passagem do texto dele que diz assim, abre-se aspas, minhas sinceras desculpas por esta carta tão longa. Se tivesse tido mais tempo, teria sido bem mais curta. Fecham-se aspas. Então, isso faz com que a gente entenda o seguinte, que é muito mais difícil escrever menos do que escrever mais, né? Do que escrever muito. Por isso, a coisa da escrita minimalista, né? Que a gente está tratando e do ponto de criatividade, é importante para a gente pensar na arte de redigir, né? Que isso vai para o texto de propaganda. Acho que um daqueles propagandistas brasileiros, acho que o Duda Mendonça ou o Nizam Guanazes, os baianos daqui, Duda Mendonça já até morreu. Ele dizia que na propaganda a ideia é o tema, né? Um desses 2, não me lembro qual, né? Aí, aqui na ideia da escrita criativa, a escrita minimalista, miniconto, poetrix, essa coisa toda, faz com que a gente pense o seguinte, a síntese, ela é a máxima do miniconto, do poetrix. E não é só a síntese, é a questão do impacto no leitor, né? Como o leitor recebe o texto do Hemingway, O Sapato de Bebê, né? Que ela ainda leu aí, que para mim é um dos mais marcantes do ponto de vista da escrita minimalista de todos os tempos. Se você pegar essa ideia de que a boa escrita está em todo canto, isso você é remetido, obviamente, a Jorge Luiz Borges, por exemplo, né? Que tinha uma série de mini-contos, de contos ali, de uma forma bem impactante, né? Nessa lógica de síntese e impacto. Para passar, que a gente já está aí já nos finalmente, eu quero ler um continho rápido, né? Mini conto, que diz o seguinte, chama-se Presente. Findava o dia no sertão, quando a palma da mão deteve o crepúsculo. Embrulhou em papel magenta e presenteou a si mesmo. Quem está no sertão, que nem eu e outros, e a minha conterrânea, minha amiga Simone Cândida, sabe que o crepúsculo é um presente na primavera sertaneja, né? Então, esse lugar à boa escrita é uma prática exitosa, é um exercício de sensibilidade. O crepúsculo ele sempre vai estar lá, né? Não é porque vai ter uma nuvem que vai tirar vamos dizer assim, o brilho do sol. A nuvem é passageira,
mas o sol está sempre lá. Então, a escrita, a boa escrita, está sempre no mesmo lugar. Cabe a nós escrevermos com sensibilidade, síntese, né? E ser capaz de mover essas percepções, essas sensações criativas no leitor. Porque criatividade, como eu comecei lá, nada mais é do que a arte, né? Como disse, a arte de mobilizar esses sentimentos, né? Essa capacidade que a gente tem de aprender a se comunicar. Então, reitero aquela fala inicial, para a gente escrever, é preciso, antes de tudo, compreender o que foi dito, o que foi lido, antes de julgar o poema, o mini-conto, porque o mal, né, dessa crítica impensada, né, é fazer exatamente o contrário. Ao invés de ler, compreender, ela julga para depois compreender. Então, criatividade, encerrando isso aqui, é pensar de maneira diferente para a gente encontrar sentidos e percepções diferentes daquilo que já está no dito, no lado comum. Ok? Gente, eu peço desculpas por Juliana, porque ela está também dando aula, entendeu? Ela teve que retornar, mas ela deixou no chat o contato dela. Se vocês quiserem, ela deixou o número do contato dela. E eu vou ler um mini conto de Simone, que ela colocou aqui no chat. Conheceram-se naquela viagem, viveram boas aventuras e retornaram à cidade. Muito bom. Olha, eu também coloquei alguns links para vocês, né? Tem o literaturadigital.com.br, que é os minicontos coloridos. Nele é trabalhado a literatura digital com minicontos. Vocês podem acessar e vocês vão descobrir, né, as cores primárias que irão ilustrar. Também tem, eu coloquei também um outro, que é o www.hiperconto.com.br também, que vocês podem acessar e brincar também. E o do Marcelo, né, que ele é o criador da literatura digital aqui no Brasil, e tem a página com minicontos. Todas as pessoas podem publicar de forma gratuita, ele coloca, ele analisa, tem uma equipe que vai analisar, e depois é publicado na página com o nome do autor certinho, tá bom? É o www.minicontos.com.br. Então, vocês podem, como eu sempre digo para os meus alunos, curiar, observar, e trabalhar também aqueles que são professores ou que estão na licenciatura, né? Com os seus alunos em oficinas, que desperta a escrita. E é interessante que eles começam a gostar, né, de ler, de escrever, e querem mais, e perguntam, e participam. Então, a literatura minimalista, tanto o miniconto como o Poetrix, é eu disse uma época que era isca, né? Aí, às vezes, eu tenho que me controlar. É um jeito que você tem, né? Você pode utilizar para trazer esse aluno, trazer esse estudante para perto, despertar a criatividade. É um jeito também que você pode ressignificar, nesses tempos de pandemia, a sua vida, trazer uma escrita curativa, escrever sobre, e utilizar a roupagem desses dois gêneros, tanto o Poetrix, quanto o miniconto, quanto o camaquiano, aldravias, e aí por aí vai. Eu vou deixar aqui aberto, porque falta pouco tempo. Se vocês quiserem comentar algo, perguntar, sintam-se à vontade. Eu tinha comentado sobre
o Northrop Frye sobre a imaginação educada, né, de como a gente imaginar. E aí comecei lá a abertura desse mini curso com as imagens, com as percepções criativas. Eu queria terminar esses minutos aí que faltam, trazendo uma fala do Frye, em que ele trata de imaginação. Eu vou botar no chat aí a bibliografia, porque a parte que ele cita fecha as minhas percepções criativas, né? Lucas está falando aí que Frye é incrível, de fato. E Frye diz o seguinte, em uma de suas palestras, abre aspas, a linguagem da literatura é associativa, usa figuras de linguagem como o símile e a metáfora para sugerir alguma identidade entre a mente humana e o mundo exterior a ela. Sendo essa identidade aquilo que mais importa, a imaginação. Então, com essa fala do Frye, a gente começa a perceber essa ligação, esses espaços que as sociedades humanas, né, somos nós, as sociedades humanas, elas precisam de arte, de literatura. E nesses últimos tempos, eu gostaria de ousar, né? Não como dizem os jovens, eu quero ser cringe nesse momento e não me cancelem. A gente só foi salvo, só está sendo salvo nesses 2 anos de dificuldades graças à arte, porque a arte nos liberta. E aí, quando eu penso em arte, eu penso que nenhuma sociedade, nenhuma espécie, grupo humano não tenha uma escrita, não tem uma literatura, não tem uma arte. E aí a gente está falando de escrita, mas quando a gente trata de arte, a gente fala de arte no geral, que tenha a oralidade ali presente no registro da arte, né? Que são esses hinos, são as cantigas de trabalho, os lamentos fúnebres, as canções de niná. A gente começa com 2 polos, né? Que é o nascimento, o nascer do sol e o crepúsculo, com as canções de niná. E tudo isso se transformaram nas palavras do Frye em imaginação criativa, né? Uma imaginação educada para a razão e aquele velho e bom conflito que a gente tem lá na literatura clássica. Então, para encerrar, eu gostaria de dizer, nas palavras do Frye, mais uma vez, que a literatura só pode derivar suas formas de si mesma. Elas não podem existir fora da literatura. Assim como a sonata e a fuga, formas musicais, não podem existir fora da música. Ou seja, escrever dentro das nossas convenções e das nossas correntes, vamos dizer assim, literárias. O Poetrix, o miniconto, tem aí os seus impactos e suas sínteses como modelo, como formato de sensibilização e de percepção criativa. Então, nós, escritores literários, né, sérios, vamos chamar assim, a gente consegue exprimir, né, expressar as nossas angústias e sensibilidades através de nossa arte, de nossa escrita. Então, as nossas experiências e nossas emoções que são incorporadas à nossa escrita. Já dizia os autores clássicos, se você pegar isso de Shakespeare,
né, a Thomas Mann, você vai encontrar esses eventos. Então, são 16h, tem 1 minuto, eu faço os meus agradecimentos a vocês por essa tarde de aprendizado e de troca. Obrigado por estar conosco nesse momento. Elaína. Gente, antes de agradecer, olha, a palavra-chave está no chat, é Poetrix. E também, para a Lael está colocando, para você registro dessa palavra-chave, entendeu? Está no grupo também, observe, faça um registro, quem quer os certificados. Bom, eu só tenho que agradecer, obrigada a vocês que se inscreveram, obrigada a vocês que ficaram pedindo um minicurso que tivesse Poetrix, que tivesse miniconto, que solicitaram, e houve tantas inscrições que a gente não tinha como comportar todo mundo, e eu, conversando com o professor Robério, a gente decidiu fazer em um outro momento, para outras pessoas também, para o GEMAD, porque foi muito solicitado, e a gente vai fazer outros, e a gente vai continuar com esses projetos de escrita criativa, tanto em lives, quanto em oficinas, quanto em minicursos, e o que eu desejo para vocês é que aventurem-se. Não tenham medo, aventurem-se. Se joguem. Como o professor Roberto uma vez me disse, às vezes a porta não está fechada, ela está encostada, mas por medo você tem receio de ir lá bater. Então, batam as portas. Vão, procurem, busquem. Entendeu? Hoje o miniconto que saiu da UNEB já vai para o Congresso Internacional em Genebra, na Suíça, está participando de uma antologia. E ele surgiu aí pequenininho, no Campus 5, com o professor dele, trazendo, levando para as aulas na pós-graduação. E hoje ele está viajando o mundo, então vocês podem também. Tá bom? Muitíssimo obrigada a todos que ficaram com a gente, que participaram, se inscreveram. E agradeço também por Juliana. Agradeço a todos vocês. Coloquei no chat o livro do Fry que eu citei, né? Imaginação Educada. E estamos à disposição. O GeoMad tem um canal no YouTube, né? A gente está sempre lá trocando. Tem a ideia, ele está também no Instagram, que a gente tem lá os rios e as palestras, os lançamentos, as coisas. Então, a gente convida vocês a participar conosco. E aí, em nome da minha conterrânea, Simone Cândida, que foi, inclusive, minha aluna lá em IDC, na UNEB, eu cumprimento e mando um abraço a todos os participantes, certo? Fiquem bem e que se cuidem. Estamos sempre na luta. Foi bom estar com vocês nessa tarde. Um abraço. Elaína, obrigado pela troca e até mais. Obrigada, professor. Obrigada a todos. Um abraço, gente.